No início da década de 1980, a computação pessoal estava prestes a dar um salto gigantesco. A Apple, liderada por visionários como Steve Jobs, estava determinada a revolucionar o mercado de computadores. Eles tinham um objetivo ambicioso: criar um computador que fosse acessível, fácil de usar e elegante. Assim nasceu o Macintosh 128K, anteriormente conhecido apenas como Macintosh original, que chegou ao mercado em 1984 com um preço de $2.500, que apesar de mais acessível que o seu antecessor, chamado Lisa, que custava cerca de $10.000 na época, ainda não era uma quantia que podia ser facilmente investida pela população em geral. Esse modelo ficou conhecido pelo clássico comercial dirigido pelo Ridley Scott e apresentado no Super Bowl, uma competição de futebol americano mundialmente conhecida, o qual fazia referência direta à obra literária de George Orwell, 1984, e por ter sido o primeiro computador a se apresentar ao público. Sim, por meio de uma ferramenta que transformava texto em voz desenvolvida por Steve Jobs, o Macintosh original se apresentou ao público. But today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bed. And accustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't read. O Macintosh 128K tinha um poder de processamento impressionante para sua época. O seu processador Motorola 68000 de 8 MHz permitiu uma execução rápida e eficiente das tarefas. Contava com uma memória ROM de 64 KB e uma unidade de disquete de 3.5 polegadas de 400 KB, além de um macOS System 1, que se tratava do primeiro sistema operacional desenvolvido pela Apple, que incluía também os aplicativos MacPaint e MacWrite, e tinha suporte para o Microsoft Word e também para o Mac Terminal. O design do Macintosh também era inovador para sua época, com seu gabinete composto em plástico branco, normalmente composto na cor bege em outros modelos, e com uma tela embutida, era compacto e elegante. A tela de 9 polegadas em preto e branco, com uma resolução de 512 por 342 pixels, oferecia uma experiência visual impressionante para os seus usuários. A estrutura do computador ao total pesava cerca de 7,5 kg e tinha dimensões de 28 cm de comprimento, 24 cm de largura e 35 cm de comprimento. Uma das principais características do Macintosh 128K era o seu mouse de um único botão. Essa interface intuitiva permitia aos usuários interagir com o computador de forma natural, apenas clicando e movendo o cursor pela tela. E era isso que realmente diferenciava o Macintosh 128K, a sua interface gráfica revolucionária. Pela primeira vez, os usuários podiam ver os ícones e as pastas na tela e podia manipulá-los com o mouse. Era como ter um escritório virtual na ponta dos dedos. Esse computador impressionante conquistou rapidamente a atenção do público. A sua facilidade de uso e o seu poder de processamento atraíram inúmeros perfis de usuários, como por exemplo estudantes, profissionais de diversas áreas e entusiastas da tecnologia. A Apple também investiu pesado em uma estratégia de marketing ousada para promover o Macintosh 128K, assim como o comercial já citado, de 1984, que foi transmitido no Super Bowl, e campanhas até nas Olimpíadas de Inverno, o que deixou o público maravilhado com uma visão de futuro tecnológico e que impulsionou ainda mais o nome da Apple por todo o globo. E assim, o Macintosh abriu o caminho para uma nova era na computação pessoal. O seu impacto foi duradouro, mudando a forma como interagimos com os computadores até os dias de hoje, de forma simples e acessível aos leigos. Tanto foi o sucesso dele que modelos posteriores e infinitamente mais aprimorados foram lançados com o mesmo nome, tais como o Macintosh Plus, o Macintosh SE, o Macintosh Classic, o Macintosh 2, o Macintosh Portable e assim continua a lista. Todos eles levam o nome de um marco não só para a história da computação, mas também para a história da humanidade.